Roda a lá, vinheta e vamos lá. lá aparecendo lá, vamos abrir a vinheta que é bonitinho. Não te esquece de dar o gravar aqui. Will, só depois confere aí se tá aparecendo tudo bonitinho lá. E vamos embora. Vou olhar agora. Abrir o áudio. Já, vamos ver se eu te dou o aviso para dar o play aí na gravação. Porque essa live para gravar... Clube de Criação do Rio Grande do Sul orgulhosamente apresenta Sala de Brem. Criatividade, inspiração e outras viagens. Bah, vocês não têm ideia. Boa noite. Bem-vindos ao Sala de Brem. Episódio 2. É que nem Star Wars, né? O Império Contra-Ataca. Isso aí. Então, em meu nome, em nome dos meus colegas, vamos falar em ordem alfabética, Alessandro Carlucci, Ricardo Botega, Dreyton Queiroz e o William Malê, nós vamos iniciar os trabalhos. Se quiser por ordem de importância, seria Ricardo Botega e depois o resto, tá? Mas não vou fazer isso. Bom, a gente está recebendo... O pessoal está entrando aqui, já estamos com uma audiência legal aqui. Avisar que também estamos no Facebook do Clube de Criação. E essa live fica depois no nosso canal no YouTube. Tá? Quem perdeu o episódio 1, com o João Live, tá lá já, vocês podem assistir. Tá? Quero agradecer a todo mundo que está aqui. E um agradecimento especial à ARPO, Associação Rio Grandense de Propaganda. E também a Radioativa, a produtora. Eu já vi que a Karina está aqui conosco. Karina, Marcela e a equipe da Radioativa que fizeram essa abertura maravilhosa aí para o Sala de Brem. Os nossos dois grandes convidados hoje, né? O Luiz Toledo, que eu vou apresentar aqui agora. Bem-vindo, Luiz Toledo. Formado em Comunicação Social, trabalhou na Núcleo, Enio Mainardi Associados, DPZ, Grupo Talent, DM9, DDB, Taterca, Touché, One for One Soho Square, foi presidente do Clube de Criação de São Paulo e é membro do Hall of Fame do Clube de Criação. Você vai explicar o que é ser membro do Hall of Fame do Clube de Criação. E a gente tem um convidado especial hoje, que foi o cara que fez essa ponte, né? Eu descobri o que o Meneghetti faz na vida, eu descobri. Ele é construtor de pontes. Ele fez a ponte com o João Live e agora fez essa ponte com o Toledo. O Meneghetti é publicitário, fundador e CEO da Neo Digital, articulista da revista Advertising, membro da Comissão de Inovação da Farsul, diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, a BMRA, e um dos coordenadores do projeto Hackatagro, do qual eu tenho honra de fazer parte. O Meneghetti está, assim, imerso no agronegócio brasileiro, é um dos caras que mais entende desse setor aí da nossa economia. Então, vamos abrir os trabalhos aqui, e como a gente sempre faz, né? Sempre é engraçado, porque só tivemos uma sala de Brem, né? Nós sempre fazemos. Eu vou pedir para o Meneghetti abrir os trabalhos e já começar fazendo a primeira pergunta para o Luiz Toledo, porque o nosso negócio aqui é ouvir, né, perguntar e aprender com vocês. Tá, Meneghetti? Eu vou pedir para o pessoal mutar os microfones enquanto a gente vai falando, tá? Tudo contigo, Meneghetti. Legal, legal. Obrigado pelo convite do Clube de Criação. É um prazer muito grande estar aqui e é bacana também ver aí uns amigos que eu não vi há tempo, o Giba Lages, Nenê Zimmermann. Prazer, cara. Muito bom ver vocês. A Karina está aqui também, né? Isso, rever os amigos é a melhor coisa de tudo, né? E no anterior, aquele que participou, o João Live, eu já fiquei muito feliz e foi um prazer participar, porque eu me reconectei com o Live ano passado, quando convidei ele para ser presidente do júri de uma mostra que nós montamos em São Paulo, da mostra de comunicação do agronegócio, né?
mas um prazer imenso estar aqui hoje com meu grande amigo Luiz Toledo, né? Luiz, que... Vou fazer uma inconfidência aqui, Luiz, tá? O Luiz é o meu melhor ex-futuro sócio que eu já tive, sabe? E fazendo essa confidência, né, Luiz? No final do ano passado, tivemos um almoço maravilhoso lá no Rubaiá, que inclusive é teu cliente, em São Paulo, e quase fechamos uma parceria / sociedade que ia dar o que falar, né, Toledo? Pois é. E muito legal. E assim, ó, e já entrando na questão de perguntas, eu sempre gostei de trabalhar com grandes criativos. Na minha vida toda, meu prazer foi trabalhar com grandes criativos. Por quê? Porque para um trabalho de atendimento, trabalho de uma pessoa que fica junto com o cliente, apresentando campanhas, um trabalho criativo bom é meio caminho andado, né? É meio caminho andado. Apresentar uma campanha para um cliente é fantástico quando se tem, né, uma massa crítica boa para isso acontecer. E eu, na live passada, eu contei uma história que o João Live, ele sempre foi um cara que teve um sentimento de posse da ideia, né? Ele ficava indignado quando eu ia levar uma ideia para o cliente sem a presença dele. Ele me cobrava muito isso, né? E a minha primeira pergunta, Luiz, já endereçando para ti essa questão, tu te importas que outros levem a ideia que tu esboçasse, que tu criasse, tu pensasse? Como é que tu vê o trabalho do atendimento em apresentar para o cliente uma ideia original que saiu da tua cabeça? Como é que funciona essa lógica? Como é que sempre funcionou essa lógica e funciona até hoje na Berg Toledo que tu comandas? Bom, primeiro, boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Rever o Meneghetti, meu quase sócio, né? Sobre a questão aí da outro levar uma apresentação, tal, que normalmente é o atendimento da agência, não me importo, mas eu gosto de apresentar. Aliás, antes disso, antes de apresentar a ideia, eu gosto de estar com o cliente na hora que ele vai falar do problema dele, ou que ele vai quase que passar um briefing, que é para justamente a gente sentir a temperatura. Às vezes porque a gente já vai ouvindo o problema, já tentando transformá-lo aí sim num briefing de criação para ter a solução. E o atendimento, pelo menos uma boa parte das pessoas de atendimento que eu trabalhei, funcionam também como planejadores, né? Então, ele não é um garçom que apenas leva o prato da cozinha para a mesa do cliente. Ele foi envolvido também no trabalho, né? Muitos, inclusive, contribuíram para a feitura do trabalho criativo. Então, não me importo, mas gosto muito, até para, no caso do sim, ficar contente, mas no caso do não, já tentar saber aonde que nós erramos, né? Porque como é um pedido, como já teve aquele briefing, já teve aquele primeiro encontro onde ele falava de um problema ou do que ele gostaria que acontecesse com a marca ou com o produto dele, a campanha, o trabalho vai ser uma resposta àquele pedido, àquele problema, uma solução daquele problema, né? Então, a menos que a gente tenha entendido mal o problema, a solução sempre vai estar muito próxima. Se não acertar em cheio, ela vai estar próxima do que deveria ser a solução realmente do problema do cliente, né? Mas isso não é ciúme nem nada, apenas faz parte do tesão da profissão, você levar a tua criança, né? E muitas vezes, inclusive eu trabalhei com atendimentos que eu falava, apresenta você, que o cara era um apresentador
genial, mas eu gostaria pelo menos de estar presente, então, vendo também a apresentação, né? Acho que é mais ou menos isso, assim. E há muito tempo também que o atendimento / planejamento está trabalhando junto com a criação nos lugares que eu trabalhei, né? Então, se o atendimento, às vezes ele tem uma convivência até maior com o cliente, ele vai também nos municiando o departamento de criação sobre alguns detalhes ou coisas não ditas, né? Mas, por fim, também, o criação não é um departamento. É algo que, também, como eu sempre escolhi trabalhar em agências criativas, na verdade, e colado a pessoas criativas, então, essa criatividade sempre esteve do financeiro, por incrível que pareça, que não dá para inventar muito no 2+2, mas dá para fazer algumas mágicas. Do financeiro à mídia, à pesquisa, em agências que tinham departamento de pesquisa, ao atendimento, planejamento e, obviamente, a criação. Toledo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu está agora num projeto, um outro projeto, né? Tu tem um currículo vastíssimo de passagem por agências e tal. E tu tá com o Bob do Alibi agora, né? Na Berg Toledo, né? Eu até estava olhando ali. Na verdade, minha pergunta são 2 perguntas numa só. Como é que tu vê essa coisa do cara mais experiente, mais sênior, né? Juntando, né? Aglutinando com essa gurizada mais nova, né? Porque o Bob é um menino, né? E a outra coisa, assim, quando eu vejo o material de vocês, quando vocês dois estão ali na foto, tá a legenda diz assim: diretor de criação Luiz Toledo e o diretor de criação online Bob do Alibi. Existe diretor de criação offline, diretor de criação online, ou existe diretor de criação? Eu acho que existe diretor de criação, mas eu explico o porquê dessa divisão, e que é um prazer para mim. O Bob a gente chama de Bob do Alibi, porque ele é Roberto do Alibi também, como o avô. Então, até para separar o Roberto dele, ele virou o Bob. E ele sempre esteve, ele tem quase 30 anos também, então é jovem, mas comparado a quem? Comparado a mim, né? Porque 30 anos ele já tem uma na estrada, bagagem da propaganda grande, né? Naturalmente, não tenho esses outros 30 que eu já tive dentro da propaganda, e principalmente fazendo o chamado offline, ou, se a gente preferir, o estratégico de comunicação e tal. A Berg é o sobrenome da mulher do Roberto do Alibi. Então, essa agência já existia e o Bob estava nela fazendo muita coisa do online. Eu estava na Toledo fazendo muita coisa de offline. Quando eu precisava, e na verdade isso ficou cada vez mais necessário, fazer um trabalho online, eu tinha parceiros, ou agências de online, ou profissionais de online. Aí, há 3 anos atrás, calhou da gente oferecer uma campanha, até então era um prospect, que era o Banco Safra, que fizemos isso juntos e deu certo, e aí que virou casamento, que virou Berg Toledo. O que a gente tem essa divisão do Bob, primeiro os dois são diretores de criação, até por uma certa hierarquia dentro da estrutura. Mas quem dirige mesmo a criação é a ideia, independente se ela vai vir do online ou do offline. É que nós temos um time que é preparado e focado em offline, que o Bob é o tocador dessas pessoas, a Denise, a Ana, além da turma de web designers, mas esses já estão fazendo as duas coisas já há algum tempo, tanto o online como o offline. E eu fico de diretor, não é bem o offline, mas acaba sendo meio do estratégico, do /planejamento, vamos
chamar assim. Até muitos que estavam começando na profissão achavam que eu era de planejamento, porque antes de fazer a campanha, eu queria ouvir o que era preciso dizer do produto antes de como dizer daquele produto, né? Então, a escolha dos elementos, no fundo, é briefing, né, de criação, mas é mais isso. E a ideia é a ideia é a que manda, né? Ou seja, não há essa diferença até porque cada vez mais, com alguns precisando de uma adaptação maior, principalmente os da minha geração, os que já nasceram com isso é mais fácil. Mas eu que escrevi em máquina de escrever na DPZ, só fui ter computador na DDB. Então, o som da agência era a máquina de escrever. Os diretores de arte receberam... Primeiro chegou no financeiro, que era a inflação a 2.000% por ano, então tinha que ter a agilidade dos computadores. Na criação entrou pelos diretores de arte, a parte gráfica. Mas os redatores eram a máquina de escrever, fazia o título, tirava da máquina o diretor de arte e botava aquele treco no layout, né? Isso, então, o som parecia uma coisa de jornal. Apesar que os andares eram abertos, que foi uma das primeiras até a mudar a arquitetura. Antes, as duplas ficavam naquelas baias, né? Então, o som era máquina de escrever. O cheiro era cola benzina, caneta hidrográfica, Michelin, que hoje ninguém sabe o que é isso. Não é o Michelin do pneu, era aquele negócio da cola benzina, letra filme. Tinha um lado marcenaria dentro das agências, né? E a DPZ ainda mais, que tinha o rigor que eram feitos os layouts, era um negócio assim... Eles apresentavam, aí sim, eu vi apresentadores, a começar pelo Roberto do Alibe, que apresentava o layout como se fosse um quadro do Picasso. E, às vezes, era do Zaragoza, às vezes do Petit. O do Petit, né? No layout do Zaragoza era uma pintura, né? Uma tela. Sensacional. Ô, Luiz, isso aqui é para ser mais ou menos assim, é pergunta e resposta, mas também uma conversa, assim. Então, a gente vai ficar à vontade de interromper no meio do caminho, sair falando também, mas o show é de vocês dois, tu e do Meneghetti. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, que é o seguinte, tu falou agora aí que, enfim, o diretor de criação digital, e é tudo junto, misturado, não é mais, as pessoas antigamente tinham suas funções pré-definidas e hoje em dia já mudou tudo e todo mundo faz tudo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O antigo diretor de arte, hoje, ele tem que ter novos skills, assim, ele tem que ter novas... O redator também, o redator virou planejamento, virou outras coisas. A importância da ideia quando tem pessoas de criação versus mais pessoas de criação, nativos da criação versus pessoas de outros meios, assim. Autocontratar, automontar um time, ou montar uma equipe nova, entrou uma conta nova lá que tu vai precisar, como é que tu contrata essas pessoas pelas skills delas, assim? O que elas têm que ter para tu ter um bom time criativo ou para ter uma boa criação que saia de dentro da agência? Acho que aí isso me lembrou Bill Berbach, que foi um dos papas da propaganda, para quem nos assiste e não sabe, era o B da DDB, que perguntaram uma vez para ele, escuta, qual é o critério que a DDB estourando, isso década de 60, então campanha de Volkswagen no ar e tal, como é que vocês contratam essas pessoas criativas que fazem o trabalho da DDB? Ele falou, bom, tem 2 requisitos. Um é que a pessoa seja talentosa e a outra é que ela seja bom caráter. Se ela for bom caráter, mas não for talentosa, a gente pede desculpa e não contrata. Se ela for talentosa, mas não for bom caráter,
a gente não pede desculpa e não contrata. A vida é demais para se viver com o filho da puta. Sensacional. Acho que o critério ainda é um pouco mesmo. E o que a gente, na verdade, isso também vale daí um pouco a experiência, além do eventual pasta, portfólio, às vezes é um cara mais começando que ainda não teve a oportunidade ou não passou por agências que propiciaram ele fazer Mas você sente a faísca, entendeu? Você sente brilho no olho, você sente quem tem vontade, garra. Às vezes a pessoa estava fazendo uma outra coisa, era quase um livro que ele estava escrevendo. Você fala, opa, isso pode ser outra coisa. Enfim, abriu. Tem muito mau caráter por aí ainda, por São Paulo e tudo mais? Não. Ou já acabou essa fase? Não, é o mínimo. Não tem. Acho que, claro, tem pessoas ambiciosas, tem tal, mas hoje é diferente. Não sei, eu sinto uma colaboração maior, né? Mesmo entre a gente, que todos são vaidosos, todos são, de certa forma, concorrentes, mas hoje há um certo colaboracionismo e há um certo olhar para o segmento do mercado, como falei, escuta, esse barco é onde estamos todos nós, não fura o casco. Né? Toledo, tenho uma colocação para ti aqui. Todo mundo conhece o teu trabalho excepcional, criativo, mas acho que pouca gente conhece a persona Luiz Toledo, o ser humano. E essa persona, certamente, ela está naqueles teus textos brilhantes. Ele tem, não sei se muita gente sabe aqui, mas ele tem uma coluna na revista 29 Horas, que é distribuída no aeroporto de Congonhas. E eu, como fazia, né, agora não tanto, essa ponte aérea, Porto Alegre-São Paulo, eu sempre olhava a coluna dele, chamada Hora Livre. E é uma beleza de texto, eu acho que é mais poesia do que propriamente um artigo ou um texto qualquer. É texto poético, e lá se pode entender bem o Luiz Toledo, né? E teve uma edição de janeiro desse ano, se não me engano, Luiz, que tu fosse premonitório, né? Tu falasse que esse ano seria um ano de muita introspecção. Tu se lembra disso? Isso foi antes da pandemia, né? Então, eu já faço uma pergunta em cima disso aí. O que te dá mais prazer hoje? Eu sei que muitos criativos têm um trabalho paralelo, onde eles encontram muito mais prazer do que o trabalho comercial publicitário. E tem uns aqui que eu estou vendo, o grande Marcelo Pires está aqui, ele também tem esse lado aí criativo, exercitado em outras coisas, né? O que te dá prazer, Luiz? Criar campanha para os clientes ou escrever esses textos autorais? O que te inspira, o que te dá tesão hoje em dia? Ainda é propaganda, viu? Porque você resolve um problema, esse que é você ajuda a vender, você mais que isso, você ajuda a agregar valor a um produto. Às vezes você ajuda a posicionar, um anúncio às vezes é uma solução de marketing, mais do que um anúncio. Ele pode ser subversivo dentro de uma empresa. Quer dizer, esse é o meu tesão ainda. A propaganda, felizmente, é o que me desafia, inclusive. Esse da revista é puro diletantismo, né, da minha parte. É uma página que eu faço com o ilustrador o André Hellmeister, e a gente, na verdade, nos 2, 3 dias finais, sempre quase a gente fura o prazo, mais por minha culpa do que por culpa dele, mas não é por nada, não, é só porque é o que nos toca naquele momento. Não dá para você fazer um cartão de Natal em janeiro, sabe? Com 11 meses de antecedência. Então, e ali é muito gostoso também, porque você tem um mês para olhar e falar do que eu vou falar esse mês. E para publicitário, o tema livre é um horror, né? Se não tem briefing e não tem pedido...
E, além disso, Samuel Johnson dizia que quem não escreve por dinheiro é um idiota. Então, eu me sinto, uma vez por mês, um completo idiota, por causa da coluna da revista. Eu vou te dizer, Toledo, que eu e o Meneghetti, nós temos uma química parecida, viu? Ele sempre me pega o texto da última hora. Ele só me diz assim, Cadu, todo mês é isso. É para press advertising. Cadu, o autor lá tá me impressionando, só que é o seguinte, eu escrevi aqui, ó, só que tem que entregar amanhã. Pá, cara, faz a ilustração aí. Só que não é nenhuma coisa nem duas, tá? É sempre... E Pois são é. maravilhosas, digo de passagem. Olha, Cadu, com licença. Ô, Marcelinho! Oba! Bem-vindo! Eu fui citado pelo Meneghetti. Direito de resposta. Eu quero elogiar aqui em público, não é exatamente em público, mas é na presença de todos. Sou fã de ti, Toledo, desde sempre. Eu acho que tem redatores que formaram o texto de propaganda brasileira, o Hans Dama, Ney Ferreira, você. Então é um prazer estar te ouvindo aqui. E você estava falando agora há pouco da questão da ética, né, e do talento. E eu queria te fazer uma pergunta, e é uma pergunta que é muito curiosa. E como é que você explica isso? Por exemplo, quando eu fui para São Paulo, eu fui numa agência maravilhosa, não vou citar para não ser grosseiro, e me falaram assim... Eu acho que deveria citar, viu? Só um pouquinho. Acho Tem que deveria citar. Aqui pode. Isso aqui é Brem, isso aqui é Brem. Brem pode. Falaram assim, volta para Porto Alegre que você é horrível, você não está preparado, não. E daí fui em outra e os caras me contrataram na hora. Como é que acontece isso, Toledo? Como é que a gente se prepara para essas subjetividades do mercado? Difícil preparar, viu? Mas eu já ouvi isso. Eu nunca disse para... Agora menos, mas eu via muita pasta, né? Eu nunca disse para uma pessoa, olha, você não tem talento, pense em outra profissão, volta. Eu não sei o que Deus da verdade ilumina o cara para poder dizer isso, principalmente para quem está começando, né? Assim como o Pelé tem histórias parecidas, de gente que mandou ele desistir do futebol. Exato. O cara que não queria ser o guitarrista, sei lá, sempre tem história, você fala, meu Deus, como é que pode, né? E o cara fica famoso, inclusive, pela besteira que ele disse e fez com aquela pessoa, né? Eu tenho um livrinho por aqui, que era o do Drummond, que ele fez a biografia de um poema, que daí ele guardou todas as críticas e os elogios que ele recebeu daquele uma pedra no meio do caminho, né? Então teve gente que você precisa pegar essa pedra, jogar na cabeça desse homem. E ele depois virou apenas o maior poeta brasileiro, né? Então, acho que não dá para preparar. O que a gente conta é com pessoas que não digam essas... Ou se for uma opinião crítica e até severamente crítica sobre a relação do trabalho, mas acho que convém ter jeito, né? Normalmente são jovens, né, que estão levando o que fizeram, o que querem fazer, né? Isso aí parece uma coisa... certamente você pode destruir uma carreira, né? Um cara que... E, ao mesmo tempo, você vê como é bom, né, ter dois critérios. Você foi na outra agência... Que bom. Foi contratado, né? Quer dizer, pô, é impressionante, né? Uma segunda opinião. Olha de balagem. Só para terminar. E você vê que coisa. Certamente o cara nem lembra disso. Com certeza. Hã? Com certeza não lembra, com certeza. E você nunca mais vai esquecer. Quer dizer, até... Eu lembro isso todo dia. Foi um incentivo. Ô, Luiz, quem fala, apanha Giba. nunca esquece, viu? Exato. Olha, nós temos um Itagiba Lages. Quem tem Itagiba Lages no público, essa é a maior homenagem, Toledo. Foi um convite do Toledo. Eu sei que vocês estão perto, trabalhando juntos sempre,
Isso só prova uma inteligência do outro. O Toledo é um... Inclusive, eu tinha uma cuia que o Giba que me deu, que eu já estranhei na primeira live, que não vi nenhuma cuia aí. Eu não sei se isso é em Porto Alegre mesmo que está acontecendo, mas eu procurei, Giba, a cuia que você me deu e não achei, senão ela ia estar aqui como para levantar um brinde. Rio Grandense. Muito bom. Toledo, eu vou te fazer uma... Tu falou naquele teu vídeo que ficou matador, tu citou o Bill Bernbach ali, né? Da DDP. Tem muita gente que, né, na verdade, tem gente aqui de gerações novas e não conhece o Bill Bernbach, a história dele e tal. E eu vou fazer uma outra ilação aqui. Tem um lugar aqui em Porto Alegre que infelizmente fechou, infelizmente para alguns, que chama Clube da Saudade, o famoso clubinho. O pessoal ia lá para escutar música antiga, dançar juntinho, que não, né, não se dança mais. Tu é um saudosista em relação à propaganda ou não? Ou tu acha que a propaganda está saudosista? Eu não sou saudosista em relação a nada, na verdade, né? Mas não sei se ela está saudosista, não. O que existe são velhos publicitários que muitas vezes viram picles, o cara fica amargo. Isso existe, né? E há uma crítica grande ao que está acontecendo, mas acho que essas novidades vieram para fazer o que a gente sempre quis fazer, que era tumultuar o negócio. Só que a gente tumultuava o negócio do cliente. Agora a gente vai ter que tumultuar o nosso e achar uma solução para o nosso problema. Porque até então a gente é bom em achar solução para o problema dos outros. Então, como que a gente pode então se posicionar, se recriar, conviver com as coisas, se ajudar, né? Mas não sou saudosista, não. Tenho saudade do que posso chamar da minha vida, mas não é de uma propaganda que eu fazia antes, que eu talvez não consiga fazer agora. Mas, por exemplo, esse anúncio do Faça Isso ou Morra, do This or Die, do Bernbach, era um anúncio da DDB, que isso ele botou, se não me engano, era New York Times, onde ele falava para os empresários, para os anunciantes, faça isso ou morra. E isso era, não faça propaganda, imitação em propaganda é suicídio, a verdade é a coisa mais revolucionária e criativa da propaganda. Então, de certa forma, ele convidava o anunciante, empresário, a fazer um check-up, né? Então, ali foi uma brincadeira no vídeo, mas é que imagina um soco na cara que eles deram lá no anúncio de página inteira do jornal, né? Com todo aquele... De novo, é uma ideia, né? Se isso é um post, se isso é um anúncio, se isso é um vídeo, mas ele tem uma porrada que faz a pessoa... Eu quero saber o que é isso, né? No caso do anúncio. No nosso caso, foi uma brincadeira. Adorei a tua ideia do publicitário Picles. Vou guardar isso aí. Gostei muito disso. Gostei dela. Eu queria perguntar para os nossos dois convidados principais aí, o Meneghetti e o Toledo. Como o Cado falou ali, tem uma galera aqui que é geração nova e tem uma galera aqui que é do tempo dos bons tempos. Não que sejam melhores tempos do que hoje, mas são bons tempos. Que vai na minha pergunta é essa. Já não se faz mais propaganda como antigamente. Ainda bem? Ou tudo bem? Eu ou Meneghetti? Vocês dois, decidam, se tirem para o ímpar aí. Pá! Meneghetti, pá! Não, eu posso falar assim, ó. Eu também não sou saudosista de maneira nenhuma, sempre olho para frente, sempre sou aquele cara que olha a proa, nunca a popa, né? E eu estava lembrando, ano passado, o nosso amigo aqui, Toledo, tem o privilégio de ter uma convivência com um cara que eu admiro demais, que é o Roberto Dualib, né? E aí o Dualib me levou lá para
para a DPZ, para conhecer como é que está hoje a DPZ, falar com o Eduardo Simon e tal, e entrou numa sala que parecia mais uma sala de comando da NASA do que uma agência de propaganda. É um chamado Data Room, onde tem toda a inteligência competitiva lá, e que, de repente, isso poderia, de alguma maneira, né, fazer com que a criatividade fosse tolhida, né? E aí, esses tempos, eu estava conversando com o Hugo Rodrigues, perguntando se a inteligência artificial ia criar alguma forma de atrapalhar, né, a criatividade natural, ou seja, substituir os redatores e tal. Eu acredito que não. Sempre a matéria-prima vai ser um talento e sempre a criatividade vai ser a mola propulsora dos negócios, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um bom momento, diferente, mas um excelente momento, e pensamos para frente, né? Não vamos ser saudosistas ou pensar que a gente fazia uma melhor propaganda. Eu acho que as condições estão diferentes, os clientes, principalmente, estão diferentes, estão com o pé no freio, as mesas de compra vieram para atrapalhar um pouco a questão, e sempre o lado financeiro atrapalha, né? Mas eu acredito que ainda se vai criar coisas brilhantes como se criava. Isso é o que eu tenho sentido. Não sei tu, Toledo, como é que tu enxerga isso? Eu acho que, primeiro, a gente não consegue ver a propaganda toda ela. Antes você tinha uma Veja, um Fantástico, uma novela, você, de certa forma, via o que de principal estava acontecendo. Os jornais, perdia coisas regionais, mas você tinha mais ou menos um todo. Hoje, se você não for público-alvo daquela campanha, você não vê. Quer dizer, já vi campanhas que me chamaram a atenção para mães e filhos de 3 anos, e como eu já sou pai de filha de 25, eu não vi, eram coisas bárbaras. Mas eu não ia ver, principalmente no online, isso, né? Mas eu não ia ver. Então, primeiro tem isso, essa pulverização e essa segmentação é muito difícil, né? Você faz hoje para nichos, né? A outra coisa mas repete a tua pergunta um pouco, William, só para ver se nós estamos respondendo o que você perguntou. Eu queria saber, na verdade, se a propaganda de antigamente já não se faz mais propaganda como antigamente, e ainda bem que não se faz, ou tudo bem, ou tanto faz, como é que é isso para nostalgia versus pingar, que eu digo, o Fernando está aqui, deixa eu dar uma olhada, dar um oi pro Fernando aqui, que esses dias eu falei numa live com ele lá, que era exatamente isso. E aí eu defendo, eu tenho uma teoria barra prática que diz assim, não, se não pingar lá no bolso do cliente, não é uma boa propaganda. Ela não vai vender, ela não serve, por exemplo. E foi falado isso no último Sala de Brem também, e aquela coisa, o que vale mais a pena? Um prêmio ou cair um bordão na boca do povo e todo mundo falar da marca do cliente, sabe? Daí eu pergunto, já não se faz mais propaganda como antigamente, ainda bem, ou tanto faz? Como é que tu vê isso? Então, primeiro, acho que é isso. Não se faz como antigamente, principalmente pelo advento do online. Antes, a campanha tinha filme de TV, rádio, anúncio de jornal, anúncio de revista e o saudoso outdoor, para quem é de São Paulo, que agora que era a mídia exterior, né? Isso era uma campanha. O objetivo sempre foi resultado. E isso já era também uma régua para o anunciante. Tinha gente que não conseguia ir para a TV, tinha gente que não conseguia ir para a revista. Hoje, todo o boteco da esquina pode ser um anunciante. No online, naturalmente, mas ele pode ser um anunciante e ele vai aparecer do lado do Banco Itaú, às vezes, se ele estiver dentro daquele público, né? Igual dele, com outro dinheiro. Tá? Então,
isso obriga a propaganda a ser diferente. A mensuração da propaganda mudou. Hoje, no online, que isso que é a magia também da história, você tem uma mensuração que, primeiro, você tem como mídia, como uma ferramenta de mídia, eu quero falar com essa rua, apenas com essa rua, os números ímpares. Você fala, bom, tá ok, vai falar dessa forma. Quer dizer, isso era impensável. Né? Então, você poder dar o tiro, ter uma mira e o tiro certo em pessoa, você pode falar com uma pessoa até. Quer dizer, isso é... Agora, o importante, naturalmente, é resultado. E a internet te dá isso também. Se ele interagiu com essa propaganda, né? Com isso que ele posto, se ele deu os dados, enfim. Antes você tinha a propaganda que era pura informação, que era a geração antes da minha. Aí a propaganda de persuasão, que daí entrou um pouco a propaganda da minha geração, que os papas daí vieram os Berbach da vida, né? Porque antes se falava quantos cavalos tinha um carro, tal. O Berbach virou outra coisa, virou falar do status da inteligência, pense pequeno, anunciar um Fusca carro alemão nos Estados Unidos no pós-guerra. Quer dizer, porra. E agora você tem a propaganda da interação, né? A pessoa pode, inclusive, comprar até. Antes, o outro medidor era a loja. Era o telefone que tocava, ou era a loja que vendia. Então, isso tem que ser diferente mesmo. A coisa é outra. Agora, você veja isso de bordão, de cair na boca do povo, ainda é a televisão que faz. Não tem bordão que saiu da internet, entendeu? Nem o rádio tem esse poder, que é uma coisa meia televisão. Pelo menos tem o áudio. Conheço várias campanhas que primeiro foram um sucesso no rádio, explodiram na hora que foram para a TV. Com a mesma ideia, né? Então, E o Brasil ainda é um país que, primeiro, é um tamanho monstro, continental. Claro, consumidores mesmo são... Nós temos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Então, o consumidor aqui é um pouco mais difícil, né? Mas, claro, todos têm um celular, mas todos têm TV também. Né? Então, a propaganda mudou nesse sentido, a mensuração e a parte técnica. Agora, é mais uma ferramenta isso. Assim como a TV veio para revolucionar tudo, a internet veio... Só que a internet é mais parecida com uma revolução industrial, né? Não é só uma revolução da comunicação. Ela realmente ficou tudo, né? O mundo ficou pequeno, literalmente, né? Eu acho assim, ó, que o que não muda, né, em termos de criação, é que sempre foi, né, o que impede de fazer coisas brilhantes era e continua sendo o medo, né, e a busca excessiva de segurança. Isso nunca vai existir. Sempre a questão de fazer pré-pesquisa para saber se a ideia pode dar certo ou errado, eu escutei toda a minha vida que os criativos odiavam isso, e eu acho correto odiar, porque se a ideia não existe ainda, como é que com uma pesquisa se vai perceber se ela vai dar resultado ou não? Né? Então, quando a grana fica mais curta, a busca por segurança, a busca por certeza, ela é maior. Isso ele mata um pouquinho, eu acho, o trabalho criativo. Não existem mais ideias ousadas, né? Porque a busca por segurança sempre vai levar a coisas medíocres. Isso que a gente tem visto. Mas cada vez que eu participo de um evento tipo Cannes, e vejo as ideias que, de repente, o formato tradicional
de ter revista, televisão, rádio e tal, faz com que isso não exista mais. Uma estátua de uma menina na frente do Wall Street é o Grand Prix de Cannes. Então, formas diferentes estão fazendo com que as ideias sejam valorizadas de outra maneira, né? É isso que eu penso. Antigamente isso não tinha muito... Antigamente tu fazia uma estátua qualquer, era só uma homenagem, né? Hoje em dia a ideia é para prêmio. Mentira, não é ideia para prêmio, mas hoje em dia vira prêmio mesmo, né? E a relação do prêmio versus a propaganda que vira, que o cliente bate lá e diz está aprovado. Ainda se faz aí, Toledo, contigo, na tua agência, com as tuas pessoas na tua volta, ainda se faz propaganda para prêmio? Ou isso já acabou também, para ti? Que aqui já acabou. Não, na Berg Toledo nunca fizemos, embora a gente só tenha 3 anos, mas nunca fizemos esse tipo de... Agora, essa coisa do prêmio, na verdade, mudou pelo seguinte, isso era primeiro uma valorização do profissional, do criativo. O próprio Cannes, que no início, lá atrás, era um prêmio de propaganda, hoje já é um festival, né? Já é um evento maior. Mas ele era, alguns iam para lá, quem ganhava um prêmio voltava valorizado. Isso significava aumento ou proposta, mas era normalmente o profissional. Depois, as agências começaram a abraçar esse prêmio como um diferencial para a agência. Hoje, quem abraçou não é nem a agência, são os grupos. Então, é o WPP, a Interpublic, o Omnicom, e eles competem entre eles. Eles, inclusive, estão indo agora para Cannes. Então, esses grupos alugam o andar de um hotel, convidam clientes para irem para lá. Então, já vira um programa de relacionamento. Então, o prêmio já virou uma outra coisa. E isso, na verdade, foi também o que a gente sempre, como eu fui do clube de criação, presidente do clube, como vocês envolvidos agora, por isso que a gente sempre enfatizava isso aqui, mais do que um concurso de propaganda, o clube de criação é um registro histórico da propaganda. Por isso até que as inscrições deveriam ser feitas que foram peças veiculadas de tanto a tanto, né? Para retratar um período específico. Hoje estamos no 45º anuário. Quer dizer, o 45º vai sair. Mas você tem, então, 44 anuários. Se você folhear aquilo, você vê a nossa cara. São 2 gerações de brasileiros. O que a gente vestia, quais eram os produtos que estavam na moda, a moda, né? E os produtos. Cannes, na verdade, eu fui para Cannes algumas vezes. No início, o que eu invejava, além da propaganda que você podia ver do mundo, eram os produtos que eles tinham. Que aqui a gente não tinha. Cada puta furadeira japonesa e não sei o que. Era uma maravilha. Carros, que na época a gente... Os tênis dos profissionais de propaganda eram muito melhores que os nossos. A gente comprava lá. Hoje isso mudou. Os produtos são mais ou menos os mesmos. E a feitura... E o que era bárbaro era o seguinte, como era a divisão do concurso era por categoria, então automóvel, serviços financeiros, tal, você ia ver, você tinha o seu cliente, então tinha banco. Você vai ver, você vê a propaganda, o que o mundo fazia em serviço financeiro. Isso era bárbaro. Uma coisa do Japão, uma coisa da... Londres e Estados Unidos, a gente até tinha um certo acesso, mas o resto você não via, né? Você tinha a oportunidade de ver isso lá, né? E agora, a minha sensação é que a coisa do prêmio
embora ainda seja um diferencial, e é usado isso, né? Mas o prêmio, acho que passou a ser uma outra coisa, não é tão importante como já foi. O Ledo tem uma pergunta, aproveitando o gancho. Quando a gente estava no início da conversa, a gente estava falando dos anuários, né, de ser um registro, e daí tu ter o ano registrado, tu conseguir ver o que as pessoas fizeram, acaba virando uma referência. Né? Eu estava tendo uma conversa com uns amigos meus sobre essa nova galera que está chegando no mercado, e o pessoal não sabe quem é o Led Zeppelin, não sabe quem é... Várias referências do começo, tipo Nirvana, tem gente que não conhece o Nirvana. E eu vi que quando eu entrei, a gente buscava muito essa coisa de referência, que era um jeito de aprender, né? E hoje a gente tem esse excesso de referências na internet e o pessoal acaba não correndo atrás. Tu acha que isso aí prejudica a busca por ideias criativas ou não? Que não limita, que quando cai um briefing, o cara vai atrás, pesquisa e resolve. Não, eu acho que isso é uma burrice mesmo da nossa classe, de não... inclusive das agências, de não olhar o que foi feito. Isso eu vi muito claramente na DDB. O Bilberbach já tinha morrido há muito tempo, mas ainda era endeusado. Bilberbach cede, todo mundo parava para ouvir o que o Bilberbach cede, que eram sempre as fases de efeito. Eu participei de alguns encontros da DDB, que eram encontros de diretores de criação. Na época, o CEO mundial da DDB era o Keith Reinhardt. E ele era redator, então ele gostava de fazer esses encontros. E nesses encontros, eles aproveitavam para regar a história da DDB, o que a DDB tinha feito, os convidados que eles levavam para conversar com a gente. O Bob Levson, que foi, inclusive, o que escreveu aquele livro que é a história da publicidade que mudou a história da publicidade, que eram as campanhas da DDB. Então, tudo isso ele mostrava, né? E isso, de certa forma, foi o que, na minha gestão do clube de criação, que eu implantei, que foi o Hall da Fama. Porque eu trabalhava numa agência, eu pedi para uma estagiária, eu falei, escuta, não sei que campanha que a gente tinha que fazer. Falei, pega todos os anúncios do Joca, isso lá atrás, pega todos os anúncios do Joca que eu queria dar uma olhada. Ela falou, quem é o Joca? Falei, porra, o Joca era um puta de um redator, etc. Então, o Hall da Fama é um pouco isso, que foi inspirado no Art Directors de Nova York, mas que eles têm anualmente, alguém entra no Hall da Fama. E normalmente é meio o conjunto da obra, uma coisa assim. Né? Mas é isso, é para resgatar coisas que foram trabalhos que quebraram, foram uma ruptura em alguns momentos, assim, né? Então é isso, acho que e o anuário aliás, nesse mesmo ano que tinha o Hall da Fama, que era um reconhecimento a um profissional ou a alguns profissionais, na minha gestão foi o primeiro ano do Hall da Fama, então foram os DPZ. A gente falou, não dá, isso é a diretoria do clube que escolhe, isso não é eleição, daí é a diretoria, cada diretoria que escolhe, né? E, na época, escolhemos o DPZ, as 3 letras, do O, do Alib, o Petit e o Zaragoza. Falou, não dá para separar esses 3 aqui, porque isso aqui é uma entidade que revolucionou mesmo O Toledo, o Carlucci sabe da importância da referência, porque eu não sei se tu sabe, ele é sobrinho do Itagiba Lages. Não é? É meu afilhado. É afilhado do Eu Itagiba sou Lages. responsável, sabe? Isso aí é uma tradição. Somos templários. Isso. E o Marcelo também é responsável, viu? O Marcelo visitar o Giba na agência. Não, Tá aí lá. Parece que eu e o Giba, de alguma maneira... Más companhias, Alessandro. Más companhias. Eu cheguei na agência e eu queria aprender alguma coisa. Eu disse, tá, Marcelo, o que eu posso fazer para aprender? E o Marcelo pegou uma pilha de anuários do clube e disse, te diverte aí. E daí eu comecei a ler, daí eu conheci o Luiz
Toledo, conheci todas. Isso é uma vantagem, Carlucci, de um bom criativo, né? O repertório. Aí eu vou fazer uma questão para o Toledo aqui sobre... Nós falamos na última live sobre a questão dos conceitos fortes, né? A durabilidade de um conceito forte. Esses dias o Oliveto falou para o Marcelo Tassi sobre inveja saudável. Diz ele que cunhou esse termo, não sei se é verdade, mas inveja saudável de algumas coisas maravilhosas, né? Alguns conceitos fortes que duram anos, Aí ele falou uma coisa legal que eu gostei do João ter falado, que é importante, cara, a gente pensa, e é aquele conceito da passa lá no posto Ipiranga e tal, como se fosse simplesmente um conceito. Mas ele explicou o que está por trás do conceito, toda uma história que é contada lá, toda uma narrativa, nas palavras dele, que são pontuadas por notícias. Então, um conceito ele é forte, tipo Keep Walking, Johnny Walker, mas ele tem que ser constantemente apresentado com notícias que vão continuar transferindo isso para todas as gerações. Imagina quantos anos tem esse slogan, né? E eu me lembrei de outro slogan, que agora, como eu estou trilhando bastante a questão do marketing do agro, uma coisa interessante que eu me dei conta. Tem um conceito da Bayer, que é se Bayer é bom, que é um conceito originalmente da área farmacêutica da Bayer, que o pessoal do campo lá, quando compra um defensivo, um inseticida da Bayer, eles falam isso para mim, não, eu vou optar, pagar um pouco mais pelo produto da Bayer e não pelo outro cliente que eu atendo agora, e ele é um pouco mais barato, né, e melhor, mais eficiente, mas o cara paga aquele overprice porque tem na cabeça, desde pequenininho, que se é Bayer é bom. Então, te pergunto, Toledo, quanto tempo pode durar um slogan? Qual é a duração? Qual é o tempo de vida de um bom conceito? Não tem tempo, não tem... Se ele trabalhar dessa forma, ele pode durar muitos anos. É isso? Ô, Luiz, antes deixa eu, só uma dica para o Meneghetti. Ô, Meneghetti, quando tu bota lá no teu cliente desse do agro, que concorre com a Bayer, bota assim, o cliente tal é melhor. Se é o cliente tal, é melhor. Boa. Valeu. Manda bala, Toledo. Ou o título é o inimigo do bom é o melhor, né? Para já declarar a guerra do pasto mesmo. Mas sensacional, sensacional. Pode durar muito tempo, sem dúvida. E eu tive também a sorte, eu trabalhei com o Enio Mainardi, que foi sempre foi um homem que sempre defendeu o conceito na propaganda. Ele falava, os anúncios passam, o conceito fica, né? Porque às vezes você vai mudando o anúncio, mas o conceito é o conceito. É claro que ele tem que ser verdadeiro. E é claro também que, além da história da narrativa, o conceito, normalmente, é uma moral da história. Você precisa contar a história. E claro que essa história, o conceito passa a ser um fechamento disso. O Just Do It, da Nike, ele por si só, o que é? Não é que ele vai resolver o mundo, ou ele vai posicionar a marca. Toda a propaganda que eles fizeram ela terminava com Just Do It. Né? Quer dizer, o Pergunta num Posto Ipiranga, se você perguntar alguma coisa e não souberem a resposta, aí vai ficar feio. Então, imagino até que o pessoal tem que estar treinado até para respostas que eles não tenham, eles devem ter uma resposta padrão. Então, o conceito, às vezes, é uma promessa, às vezes é uma promessa... Eu lembro do conceito da British Airways, da companhia aérea, que era sabemos que a escolha é sua. Então, antes de fechar com isso, eles falavam tudo o que eles estavam fazendo para conquistar a tua preferência, porque sabemos que a escolha é tua.
O cara mandando você correr, o produto entrava quase como um merchandising de os heróis anônimos correndo de madrugada em Nova York, Just Do It, era outra coisa, né? O Sebayer é bom, o que ele tem, na verdade, primeiro que é alemão, né? Sebayer é bom e acabou, é isso que eu quero dizer e pronto. E teve quilometragem, né? Mas não é que, não sei o quanto isso é bom, se não pode ser melhor, né? Claro, assim como a Nestlé faz o melhor chocolate, pronto. Mas, sem dúvida, é um posicionamento. Mas eu sempre, e gosto muito, até eu imagino, ou gosto de acreditar que a propaganda que eu gosto de fazer é essa, é uma conceitual. É quase que é a plataforma da onde saem as peças de comunicação, mas todas têm a mesma alma. Se não for o mesmo corpo, todas têm a mesma alma, até porque é a maneira de haver uma sinergia entre elas, né? Além da parte gráfica e tudo isso, o conceito, na verdade, é uma matriz, né? É mais, na minha opinião, já é mais que um guarda-chuva, que normalmente falavam desse conceito umbrella, né? Que os produtos estavam embaixo. No fundo, é o contrário, é um conceito, o guarda-chuva está de cabeça para baixo, que saem coisas de lá. E da maneira como você posiciona. Você pega uma Apple... olha, o valor de marca, para mim, esse exemplo é clássico. Se você ganha uma camiseta da Apple, pretinha, com a maçãzinha prateada, você pode ir para uma balada à noite com ela. Você ganha uma camiseta da Dell, você dorme com ela. Então, olha o valor de uma marca. Uma Apple, se ela anunciar, olha, compre por $1.000 um produto que você não sabe qual é, vai ter um monte de gente que vai comprar. Ela tem um poder de marca tão grande, isso tudo daí é mais que o conceito. Isso na verdade, idolatria. Não são consumidores, são fãs. São fãs, exatamente. As famosas love marks. Toledo, uma pergunta aproveitando isso. Como a gente faz, tem esse poder, né, do posicionamento, do conceito, do slogan, que era muito calcado na frase, né? Que antes era mais fácil vender quando a gente tinha menos meios, né? Hoje a gente tem vários meios e a gente ainda tem... Hoje o pessoal está fã e está idolatrando muito tecnologia, né? O algoritmo, o Big Data, o que está dizendo a pesquisa, como é que estão as interações. Como é que tu vê isso? Está mais difícil vender uma grande ideia? Está mais fácil? Como é que fica esse conflito entre a ideia, uma ideia pura, representada numa frase, contra toda essa magia da tecnologia? O cara, às vezes, comprar uma ideia ruim, mas porque o outro foi lá e falou que vai ter o Big Data, que vai ter o algoritmo, que vai funcionar aqui, que vai funcionar ali. Às vezes ele compra um discurso, até porque parece que a online bem feita é barata. Ele fala, não, eu só tenho R$100. Você pode anunciar R$100, mas aí R$100 não vai funcionar. Dependendo do que ele quer que aconteça, ele vai ter que ter uma verba também grande, né? E agora, a ideia, focando, que imagino seja o ponto da sua pergunta, a ideia a grande ideia é... Bom, normalmente a gente não apresenta anúncio para o cliente, a gente apresenta, quer dizer, o que pode parecer um anúncio, a gente apresenta como uma prancha de raciocínio. Então, às vezes, ela pode ter um visual, pode ter um título, mas aqui falou, isso aqui não é para você veicular em lugar nenhum. Isso vai ser a matriz do que vai virar pode virar um filme, pode virar um post, pode virar um e-mail marketing, pode virar um rádio. Mas... O clássico P-Vision. P-Vision. Um P-Vision, mas, ou seja, ele já tem a ideia. É que o P-Vision, eu acho que muitas vezes tem mais o visual, né? É mais uma coisa da direção de arte do que a ideia como um todo, não sei.
Mas agora, o que está mais difícil hoje é você falar com quem manda. Que antes, acho que isso a gente tinha de uma forma mais fácil. Até porque a reunião de propaganda era um momento quase de lazer, da empresa. Porque era um momento divertido. Falar, vamos ver o que esses loucos vieram, o que eles trouxeram hoje. Hoje a gente já está mais para um fornecedor. Às vezes é um fornecedor estratégico, mas é um fornecedor. E às vezes você não está falando com quem ganha, com quem decide. Ele pode gostar, mas ele não é dono do sim, ele é dono do não, inclusive, às vezes. E muitas vezes você está falando com pessoas que não querem errar. O dono é o cara que quer acertar. Isso muda tudo. Até porque, se ele acertar, ele é o principal beneficiado. E, às vezes, realmente precisa de uma dose de coragem para isso. Não por acaso, lá atrás, quando eu disse que criamos lá o Hall da Fama, que era para homenagear o profissional, também tinha o cliente do ano, que acho que ainda tem até hoje. Era aquele cliente, não precisava nem ser um grande cliente, mas era um cliente que, às vezes, pequeno, mas teve a audácia e botou o dinheiro dele para falar algo que foi uma propaganda diferenciada, né? No fundo, a grande dupla de criação da ideia criativa e da ideia revolucionária da época lá do Berbach foi o Berbach e o cara da Volkswagen. O cara falou, pode tocar isso aí. Né? Isso aí merece uma coragem. Né? Depois que está certo, todo mundo topa, mas antes disso é difícil. Isso aí que tu falou, Toledo, que eu acho bacana. A gente até fez uma live aqui com o pessoal do grupo de atendimento de veículos e a gente botou vários profissionais de marketing de clientes, né, para falar, né? E eu estou vendo assim que tu tá fazendo essa diferenciação, assim, como era bom tratar direto com o cliente, né? O cara que tinha o poder de decidir, né? E às vezes assim, eu queria que tu falasse um pouco assim, como é que tu vê essa dificuldade assim de ter alguém como um profissional de marketing ou alguém que tem essa coisa da aprovação. Isso aí só vai chegar no cliente muito depois, então tem uma espécie, às vezes, de uma barreira, né? Que não chega lá. Como é que tu vê isso? Assim, como é que é essa tua negociação com esse pessoal que está nesse front aí, que não é o cliente, né? É alguém que está ainda na frente do cliente. Então, nós temos a sorte na agência de falar normalmente com quem decide. Isso não é o dono, mas já é num... Isso é bom. Mas, conforme o cliente, algumas multinacionais, por exemplo, eles têm uma hierarquia até chegar, até mesmo no diretor, antes disso, normalmente, daí a agência precisa também ter uma hierarquia de pessoas, é o assistente que fala com o assistente, até porque quando o presidente, ele quer sentar com o presidente da agência também. Não vai ser com o atendimento, o assistente. Então, coisa que também está mudando, né? Agora, muitos têm a visão de que a propaganda não vai ajudar o produto apenas. A propaganda faz parte do produto. Muitas vezes, e em alguns casos, a agência participa até da feitura de um produto. Às vezes, e principalmente em serviço. João Live deu exemplos, né? Da Claro, da própria Ipiranga. Na verdade, eram ideias de criar um novo serviço. E criando um novo serviço, ele criou um novo produto a ser anunciado. Né? Eu tive essa experiência com um produto financeiro em outras agências que o cliente ele não falava, eu quero que você fale bem desse negócio aqui. Ele falava, eu tenho 5.000 clientes assim, assado, o que eu posso oferecer para esses caras? Quer dizer, ele desafiava a agência até pensar no produto. Isso é bárbaro. Né? Agora, isso também eu acho que a gente perdeu um pouco o nosso poder. Nem sei quais são todos os motivos, mas o próprio charme do profissional de propaganda. Hoje,
criatividade e talento está mais ligado a chefe de cozinha do que a publicitário. Você vai na festa onde o cara que está cercado é o chefe de cozinha, não é? O cara todo tatuado, tal. O publicitário está do outro lado lá. Antes, até porque propaganda era um assunto que todo mundo... Era assunto de sala de espera de médico, era assunto de cabeleireiro, quem viu a propaganda tal. Todos queriam fazer uma propaganda também. Isso tudo foi diminuindo, né? Até eu queria perguntar isso, uma continuação dessa mesmo papo que tu está tendo aí. Qual é a relevância hoje em dia das agências para o cliente? Porque às vezes os departamentos de marketing, os departamentos de inteligência das empresas, Big Data e tudo mais, eles estão cada vez mais rápidos e tudo mais. Qual é a importância que tu vê das agências hoje em dia com relação aos clientes que são, entre aspas, mais espertos ou que têm a sua inteligência e que têm departamentos de marketing gigantescos, etc.? Muitos têm... Perdão? Fala. Quem? Não, pode falar, Toledo, depois eu falo depois de ti. Não, por favor, manda, Benedetti. Não, eu queria falar assim que nós perdemos muito poder de interlocução, né, com os clientes nos últimos anos. Isso é fato. Nós estamos falando com um escalão que só sabe dizer não, mas não tem poder de dizer sim, né? Essa hierarquização das empresas, né, faz com que tenha lá o dono, tenha o diretor de marketing, tenha o gerente de marketing, o coordenador de marketing e as analistas de marketing. Essas analistas de marketing que falam com a turma de atendimento das agências, né? E elas não aprovam nada. Então, tem que fazer toda uma peregrinação para subir os escalões para aprovar a campanha. A juniorização das empresas, isso também se deve à questão dos custos, né? Os custos das empresas foram reduzindo. Os departamentos de marketing foram reduzindo. Eu tinha clientes que tinha 20 pessoas, hoje tem 4 pessoas só trabalhando. E muitas delas são estagiários, são analistas, que não têm aquele repertório que tinham, né? Mas nós temos que conviver com isso. Temos que conviver com mesa de compras, que faz a compra tanto de cadeiras e mesas e trabalho publicitário. Isso aí é uma discussão que não nos leva a lugar nenhum, né? E a relevância se vê também porque nós estamos perdendo clientes para consultorias. E eu acho que eles têm o seu valor. Uma grande consultoria tem muito mais acesso ao dono da empresa, ao dono da decisão, do que as agências. Então, eles já falam com o primeiro escalão e aí incorporam serviços publicitários. Ok, isso faz parte do jogo, nós temos que entender que é assim. E o que nos diferencia? É o talento que eles não têm. Eles podem comprar talentos, mas não está no DNA de uma empresa de consultoria ter isso. Uma empresa de Big Data, a empresa tem um DNA de tecnologia, ela pode até comprar lá o serviço de motor de criação, mas não tem dentro da empresa essa inteligência, que é a inteligência que faz a diferença para ele. Mas esse é o nosso mundo hoje. E nós temos que saber transitar e ser valorizados, né? Então, acho que as agências têm que fazer um trabalho de recuperação de imagem, mas mostrando o trabalho, mostrando que o trabalho da agência é não só reconhecido pelo consumidor, valorizado, mas que o dinheiro está entrando no caixa dele. Resultado. Aí sim, ele vai nos contratar mais. É isso aí. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, eu vou pedir para o Nelson abrir o microfone dele aí, que ele vai se comunicar aí com o professor. Manda bala, Nelson. Fala, Luiz. Nelsinho aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem, prazer te ver. Prazer é meu, muito bom ver você, muito bom mesmo. Gente, Luiz, queria te perguntar dos tempos de Touché, que o pessoal falou tanto até em conceito de comunicação, que eu ia fazer uma pergunta relativa a isso, até
mas é um drama assim que eu sinto um pouco nesse tempo, porque na época da Touché eu lembro a gente aprendia tanto com você no sentido de focar em conceito e usar a chance de fazer um filme para consolidar a história, né? Para conseguir sempre, através de um filme, de um bom roteiro, de uma campanha com vários filmes, a gente estruturar a história, né? Você sente que hoje a ideia dos filmes morreu, Luiz? Conseguir usar a estratégia de filmes, de contar, de criar campanhas com os filmes, até pensando nas estruturas clássicas de 30, 45, 1 minuto, seja lá o que for. Você acha que é difícil levar em frente hoje, Luiz? De cliente aprovar, até do meio, falar para você, não perde tempo com isso, vamos fazer digital, posta, faz, joga, não interessa. Você sente isso, Luiz? Eu acho que o que acontece é isso, a gente aprova para o digital, mas é o filme. Normalmente, várias produtoras até já estão fazendo, específico, tem um grupo para fazer isso. É difícil levar esse filme com a produção para a TV. Mas a ideia está lá. E isso da gente não precisar estar na camisa de força de 15, 30, múltiplos de 15 e tal, é bárbaro. Poder fazer filme de 23 segundos, eu acho demais. Coisa que a Inglaterra tinha e tal, né? Mas a gente faz isso, Rubaiá, que daí é uma coisa de appetite appeal, de carne, é bárbaro, eu acho... Ou seja, e o que manda eram os custos, né? Os custos eram proibitivos para vários clientes, ir para uma televisão, tanto pelo espaço da mídia, caro, como para a produção. A internet está permitindo isso. A gente pode produzir vídeos, que daí a gente nem chama de filme, né? Vídeos. Né? A gente produz vídeos, mas a ideia está lá, e ele pode ser ter a força que... O que ele não tem é que daí você vai ver esse negócio aqui, né? É isso aí. Então, ele tem uma moldura que não é que a gente gostaria que ele tivesse, mas a peça está lá. E ela ser o filhote de um conceito, eu acho que isso é o bacana. É que muitas vezes você não está pensando numa coisa, às vezes é mais um anúncio. Anúncio, quando me fala anúncio, é uma peça publicitária, né? É uma coisa que é mais uma notícia, uma coisa de oportunidade, é uma oferta, é uma tal. Então, claro, você fala, pô, qual é o conceito? Não é. Normalmente o conceito ele está abraçando uma marca, né? Ou um produto, mas marca. Né? A gente, até para produtos imobiliários, a gente que antes até, nas agências anteriores, a DPZ, era raro ter um produto imobiliário. O mercado imobiliário tinha agências específicas. Hoje, não. A gente está... O produto é de todos. E todas as agências normalmente têm um produto assim. E a gente está fazendo um trabalho imobiliário justamente para quem quer um valor de marca. Ele não quer apenas vender o terreno. Até porque ele tem outras fases, ou ele tem vários projetos, ele quer vender, mas agregando valor. Então, a gente normalmente tem um conceito para essas empresas, ou até para esses empreendimentos. Né? Mas prazer te ver, Nelson. Fazia tempo que não te via. Saudades, viu? Saudades. O pessoal falou da Touché aí, foram tempos onde tinha essa coisa da gente ter que te apresentar conceito, martelar em cima de uma ideia, e a gente não sossegava, hein? Enquanto a gente não via isso, foi incrível. Até que é da nossa época, que era Submarino, que é uma outra coisa, mas que era o seguinte, acho que estava começando ainda o comércio online, então a propaganda, de uma forma geral, vendia a facilidade de você comprar pela internet, você comprar sem sair de casa e tal. O que a gente viu pelo Submarino, que a gente acompanhava a jornada ali do consumidor, que era do gostar do produto até comprar, na hora de botar o cartão de crédito, ele pulava fora. Então, a gente viu que, na verdade, o problema era a desconfiança da internet.
E vimos até que quem comprava falava, eu comprei um produto baratinho, porque se não chegasse, não tinha problema. Ou então eu tenho um cartão de crédito, tal, que se der algum problema eu cancelo. Então, ao invés de vender as facilidades da internet, a gente fez a campanha lá do a Minha Primeira Vez, que era pessoas contando a sua primeira vez, dizendo que tudo deu certo, né? Então, a minha primeira vez foi com secador de cabelo. Era tudo que... Ou seja, isso a gente poderia... Isso era mais a mídia offline que a gente fazia para o... E a gente fazia aqueles banners do Submarino, lembra? A gente ficava lá em cima fazendo aqueles banners. É isso mesmo. Era o máximo de digital que tinha. É isso mesmo. Tem uma coisa interessante que eu queria só lembrar, que tem a propaganda informativa, a propaganda persuasiva e, às vezes, a mistura das duas tem que acontecer. Está acontecendo uma coisa interessante agora. Tem um produto novo no mercado bancário, que vocês todos estão vendo dia a dia agora, que é o Pix, né? Que é uma nova forma de transferir dinheiro pelo celular, pelo WhatsApp e tal, fica simples. Todos os bancos estão fazendo uma divulgação do seu Pix, a sua versão do Pix. E cada uma delas tem uma abordagem diferente. O Santander pegou a Ana Paula Orozio, o Itaú faz o negócio do IT, que já era o aplicativo deles. É interessante verificar que é como se tivesse dado um briefing para 3 bancos, que, por sua vez, têm várias agências atendendo. É interessante analisar, né, que cada uma delas trata isso de uma maneira diferente. E hoje eu estava acessando, eu gosto do Itaú e de como é feito a divulgação deles, que eles trabalham numa linha mais didática, né? E os outros uma linha um pouco mais emocional. Entre emocional e racional, Toledo, como é que se transita nisso hoje, né? Hoje, o racional tem mais força quando o dinheiro está menor? Não, acho que não, até porque hoje o dinheiro está menor e hoje na TV você só vê veiculando manifestos. Todo mundo é bonzinho. Parece isso, que não são comerciais, são manifestos, né? Vamos nos abraçar. Salvar o planeta. De máscara. No fundo, eu acho que depende do produto, né? O racional ou o emocional. Por exemplo, se surgir a vacina do coronavírus, é uma notícia, não invente. Nasceu a vacina do coronavírus, acabou. É puro, não acrescente nada, nem emoção, nada, dessa notícia. Ou seja, isso é uma exclusividade. E, claro, você poderia tratar com emoção. Não, mas Então, acho que depende do produto. Às vezes... ou seja, não tem regra, obviamente, né? É o produto que vai dizer. Tudo contigo, Cadão. Pessoal, vamos caminhar para o encerramento. Tá? Queria dar os avisos paroquiais aqui. No dia 10 de setembro, também 19 horas, nós vamos ter o Sala de Brem, o episódio 3, com o Roberto Lauter, o alemão Lauter. Grande alemão. Vai estar amparado pelo Roberto Calage e pelo Marcelo Pires, que está aí também na nossa audiência. Um papo bem bacana, vocês todos já estão convidados para estarem com a gente, vai ser bem bacana. E agradecer ao Luiz Toledo aí pela aula que ele deu aí para nós, né? Isso aí é muito melhor que MBA, pós-graduação, qualquer coisa. E a parceria do Meneghetti também, que foi brilhante aí. Vou deixar para vocês assim, um minutinho para vocês se despedirem da galera, dar um tchau. E a gente volta no dia 10 aí para fazer o episódio 3 do Sala de Brem. Obrigado aí todo mundo que participou, o Giba, Marcelo, uma galera toda aí que estava nos apoiando, Fernandinho Silveira, o Nenê,
a Karina, a Ana. Muito obrigado, pessoal. E a gente quer que esse evento seja sempre um sucesso, seja nesse estilo, assim, né? Um bate-papo na nossa sala, bem contraído, sem muita, né? Sem muita regra. Sem muita regra. Pode falar, Luiz, depois o Meneghetti termina e a gente encerra. Bom, então eu agradeço a todos, o clube, Cato, agradeço o Meneghetti pela ponte, um prazer revê-lo, precisamos nos ver fisicamente qualquer hora dessa. Agradeço as palavras gentis dos companheiros e amigos. E agora, mais do que nunca, saúde para todos. E vamos à luta. Vamos continuar na luta. Isso aí. É isso aí, pessoal. Agradeço aí o convite, adoro a sala de Brem, Luiz, vamos nos ver qualquer dia aí, tomar um vinho lá em São Paulo. Manda um abração para o Bob, para o Roberto, principalmente, adorei o livro dele, né? E vocês aí, saúde e vamos para frente, vamos em frente. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Alberto. Boa noite, gente. Só para avisar, o último recado final aqui, ó. Acabou ou não? Acabou, Acabou, não? Acabou. Não, pode falar. Não acabou? Tá. Nós estaremos todos com a nossa live, vai ficar funcionando lá no Facebook do Clube de Criação, clubedecriação.rs. No Facebook, nós estamos também no Instagram, clubedecriação.rs, e ao longo até o final de semana, essa live vai estar também no nosso YouTube. Então, quem quiser acessar, passar os links adiante e convidar para o próximo Sala de Brem, estamos aí. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Legal. Clube de Criação do Rio Grande do Sul orgulhosamente apresenta Sala de Brem. Criatividade, inspiração e outras viagens. Bah, vocês não têm ideia. Feito, jovens.